Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal no YouTube para tratarmos sobre assuntos de laboratório. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos dar continuidade à celularidade dos epitélios encontrados no exame de câncer de colo de útero. Hoje nós vamos falar sobre os epitélios glandular e metaplásico e como a gente correlaciona todos esses epitélios no esfregaço e a importância da presença de todos esses epitélios no esfregaço citológico, beleza? Antes da gente começar, não esquece do básico, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, já compartilha com as pessoas que você conhece para que elas também possam assistir o vídeo, e aí depois é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. O epitélio escamoso, falei para vocês que é um epitélio estratificado, não queratinizado, mas que também pode apresentar processos de queratinização, como a gente viu. Já o epitélio glandular, ele é um epitélio simples, beleza? Então ele não possui estratos. O que é que isso significa? Significa que depois da lâmina basal tem um tipo, só um estrato, uma camadazinha de célula endocervical, de célula glandular. E aí, dá para a gente fazer uma correlação, se você lembra do vídeo passado, dá para a gente fazer uma correlação da seguinte maneira. Bom, se eu tenho um epitélio escamoso que confere maior resistência porque ele tem camadas, significa dizer que o epitélio glandular me oferece menos resistência exatamente pelo fato dela ter uma menor quantidade de camadas, mas não apenas por isso. Também por conta da sua estrutura ser mais frágil e isso dá a ela uma predisposição a apresentar reações maiores diante de um mesmo patógeno, por exemplo. Então, se a gente tem cândida ou uma gardnerella, isso vai levar as células escamosas a adotarem uma certa característica. Já as células glandulares vão parecer que estão mais agredidas. E isso é importante a gente saber porque muitas vezes essas agressões que são benignas podem sim ser confundidas com malignidade justamente porque são células mais frágeis e acabam apresentando um pouco mais de reação a determinados processos inflamatórios. Tá? Então a gente não pode olhar e sair dando lesão em tudo, a gente tem que ter muito critério, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Algumas características morfológicas das células glandulares. As células glandulares, as endocervicais, elas vão ser cianofílicas, vão corar de azul. Elas vão ter um núcleo maior do que o da célula intermediária, mas menor do que o da célula parabasal. Tá? É um núcleo que a gente pode chamar ali até pode chamar ele de um núcleo globoso, mas ele não é grandão. Tá? Ele tem um tamanho razoavelmente menor do que o da célula basal e parabasal, mas é um núcleo ainda um pouco maior do que o da célula intermediária. São núcleos periféricos, o núcleo não fica no centro, o núcleo fica na periferia da célula. Essas células são células secretoras, então a gente vai observar o citoplasma colunar, né? Ele tem uma formazinha colunar, ele é esticadinho, a gente vai ver as imagens aqui. Vai ter um citoplasma mais esponjoso, mais cheio de vacúolos, por conta do fato de ser uma célula secretora. Então, como ela secreta muco, a gente vai observar esse muco dentro das células. Inclusive, algumas dessas células podem se apresentar até um pouquinho mais gordinhas, porque elas estão mais cheias de muco. E aí a gente consegue pegar na hora lá, né? Pegar no esfregaço essas células nesse momento mais cheias de muco. Elas são células, como eu falei, mais frágeis, mas elas têm uma maneira de se defender. Elas se defendem de que forma? Elas se defendem sofrendo aquele processo de metaplasia que eu falei para vocês. Então, as células endocervicais, elas estão lá dentro do canal endocervical. Aí, por conta dos ciclos ovulatório, da disposição hormonal daquela pessoa, se ela está ainda num período reprodutivo, ou se essa mulher já está menopausada, ou talvez se ela tome algum tipo de medicamento, né?
esse epitélio endocervical ele tende a ir um pouco mais para dentro do canal ou um pouco mais para fora até chegar lá na ectocervice. Pode acontecer isso, eventualmente acontece. E quando esse epitélio ele vai lá para o lado da ectocervice, ele entra em contato com esse ácido vaginal, ele acaba sofrendo agressão. Como eu falei, são células mais sensíveis. Então, ela vai sofrer essa agressão constante e essa agressão vai fazer com que haja uma hiperplasia de células de reserva e, com isso, o processo de metaplasia escamosa. Metaplasia essa que a gente vai observar em zonas que chamamos de zonas de transformação, que é a cereja do bolo, é o que a gente quer encontrar representado lá no esfregaço citológico. E é por isso que a coleta tem que ser feita lá na JEC, beleza? E aí, esse dano que pode acontecer na célula glandular não é só porque ela vem para fora e tem contato com o meio ácido, mas também pode ser por algum tipo de agressão biológica, algum micro-organismo, pode ser uma agressão química por conta de algum tipo de medicamento ou algum produto que seja colocado, né, dentro do canal vaginal. Isso pode gerar também a metaplasia. Pode ser por aspectos físicos, o próprio ato sexual pode gerar um processo de metaplasia também. Tá? Então, como eu falei, são células mais sensíveis, qualquer coisa vai fazer com que elas se incomodem e isso pode gerar uma metaplasia. A metaplasia vai surgir nessas zonas de transformação e a gente só vai conseguir enxergar as células glandulares se a coleta atingir a tal da JEC. A JEC precisa estar representada no esfregaço. Por quê? E agora é que vem a parte interessante para a gente saber avaliar a qualidade de um esfregaço. Carcinoma está relacionado ao epitélio escamoso. Adenocarcinoma está relacionado ao epitélio glandular. Se eu não tenho o epitélio glandular representado, o que vocês acham que eu perdi? Eu posso ter perdido uma lesão glandular. Eu posso ter perdido uma lesão no canal endocervical. Eu posso ter perdido uma lesão do epitélio glandular. Eu sei que a paciente não tem nenhum problema no epitélio escamoso, não tem nenhum indício de estar apresentando qualquer lesão no epitélio escamoso, mas é no glandular. Então a JEC só vai ser de fato representada, a gente só vai saber que a JEC foi de fato representada, que a coleta atingiu a JEC, a junção escamo-colunar, se eu conseguir enxergar a presença de células escamosas e glandulares. Ah, mas não tem que ter a célula metaplásica? A célula metaplásica só vai aparecer se esse epitélio glandular estiver sofrendo metaplasia, não é isso? Se não tiver, a gente não vai enxergar. Mas se houver um processo de metaplasia, ele só vai aparecer para a gente de maneira mais expressiva. É mais fácil você encontrar células metaplásicas quando as células glandulares estão presentes também. A gente pode ter célula metaplásica sem célula glandular? Sim, porque depois que esse epitélio sofreu metaplasia e o epitélio glandular, por algum motivo, sofreu essa retração novamente, essa zona de transformação vai permanecer ali. Então é normal que, é possível, na verdade, que seja feita uma coleta de célula metaplásica e não apareça célula glandular, beleza? Pessoal, não esquecendo de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, ajuda o canal a alcançar mais pessoas, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que vocês puderem e deixa aqui nos comentários de vocês algumas dúvidas que vocês possam ter a respeito dessas células epiteliais para que a gente possa fazer vídeos mais ricos de informação para vocês, beleza? E o processo de célula metaplásica, né, a metaplasia, ela é importante para a gente porque a maior parte de todo o câncer de colo de útero acontece justamente nas zonas de transformação. Zonas essas que são locais de intensa atividade metaplásica. E essas células metaplásicas elas são muito ativas metabolicamente falando. E qual é a característica dessas células metaplásicas? Elas têm um citoplasma mais puxado para o verde, um citoplasma bem mais denso. Você vai perceber que a coloração do citoplasma da célula metaplásica é mais fechado. O núcleo tende a ser maior do que o núcleo de uma célula intermediária, chegando
próximo de um núcleo de uma célula parabasal, tá? E acontece deles terem mesmo núcleos um pouco maiores. A cromatina, ela é granular, você percebe as granulações, por vezes, tanto na célula metaplásica quanto na célula glandular, você vai observar a presença de nucléolos, por conta da atividade nuclear. Tá? Então, as células, as células metaplásicas elas podem apresentar esses nucléolos. As células de reparo promovem um processo que a gente chama de reparo. O reparo, o próprio nome já diz para a gente o que pode ser, né? São células que vão reparar alguma coisa. Houve um dano tecidual, essas células metaplásicas vão chegar ali para reparar aquele dano tecidual que pode ter acontecido. E o que a gente vai observar nas células quando elas estão fazendo esse reparo, nessas células metaplásicas quando elas estão fazendo o reparo? Primeiro, o citoplasma vira como se fosse um tecido só, um grande citoplasma. Você perde os contornos dos citoplasmas, fazendo o que a gente chama de lençol, né? Lençol das células metaplásicas. Nós também vamos ter a nisocariose, que são núcleos de tamanhos diferentes. Você não vai ver os núcleos todos do mesmo tamanho, eles vão apresentar tamanhos diferenciados. E também vai apresentar, muitas vezes, cromatina granular e nucleolo. Então a gente sabe que está diante de um reparo quando a gente encontra essas especificidades. Já as células glandulares, as endocervicais, podem se apresentar de duas maneiras. Ou empaliçada, uma logo depois da outra, tipo isso aqui mesmo, nessa ordem aqui dos meus dedos, ou podem se apresentar em favo de mel, e elas são agrupadinhas assim. Tá? Vou deixar imagens para vocês poderem ver a diferença de uma para outra. Então, células glandulares podem se apresentar em paliçada ou em favo de mel. Uma outra parte desse epitélio glandular é o epitélio endocervical, que não é coletado no exame de Papa Nicolau. Não esqueçam disso. Não é coletado ali. Como é que a gente então enxerga essas células endometriais? Elas descamam do endométrio e aparecem no esfregaço eventualmente. Então pode ser alguma patologia lá no endométrio? Pode. Mas também pode acontecer por conta do final da menstruação. A pessoa foi lá fazer a coleta, acabou de menstruar tem pouco tempo, podemos acabar encontrando células endometriais. Características das células endometriais é que elas, por já serem células que já estão morrendo, elas vão apresentar núcleos degenerados, o citoplasma também um pouco menor, os núcleos menores também, mais hipercromáticos por conta da degeneração celular, e vai se apresentar em grupamentos pequenos, normalmente tridimensionais, e são grupamentos mais arredondados, mais fechadinhos. Eles não têm, assim, posso chamar de algumas ramificações igual o epitélio glandular às vezes apresenta, por serem grupamentos maiores, né? E aí eles podem apresentar esses pedacinhos, assim, uma ponta para cá, uma ponta para cá, mas o endometrial não faz isso. Ele vai se apresentar num grupo pequeno, normalmente com um formato mais arredondado e de forma tridimensional, porque ele está descamando em placas ali, então a gente acaba vendo essas células nessas conformidades. E aí o importante da gente entender tudo isso é que se eu não tenho, tirando a célula endometrial, que ela não precisa estar lá, se eu não tenho a presença de células endocervicais, se eu não tenho a presença de células escamosas, eu estou diante de um esfregaço que eu posso até dizer que ele está satisfatório, mas ele não está completo. E aí é necessário, e muitas vezes isso não acontece, é necessário que seja feita uma nova coleta. Porque eu preciso de, no mínimo, células escamosas representadas, células glandulares representadas. Porque aí eu sei que a JEC foi atingida. Tá? Se não, eu precisaria fazer uma nova coleta dessa paciente para que venha os dois epitélios e, eventualmente, o epitélio metaplásico, para que eu possa fazer uma boa análise e possa liberar com certeza dizer com certeza que essa paciente está normal, que ela não tem problema nenhum, ou poder dizer que ela não está sofrendo uma neoplasia no epitélio escamoso ou no epitélio glandular, mas sem a representação desses epitélios eu não tenho como fazer isso. Então é importante que a gente relate no nosso laudo
ausência de células endosservicais. Não é só deixar de colocar. Coloque lá, ausência de células endosservicais. Porque aí a médica que vai ver isso, ela vai olhar e falar, pô, não tem células endosservicais. E aí ela vai tomar a conduta que ela precisa tomar, de fazer uma nova coleta ou de tentar fazer algum tipo de pesquisa para saber por que essas células glandulares não apareceram lá. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a vocês a companhia, a audiência de vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos. Me segue lá nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima!